da comissão organizadora do Congresso Nacional Online de Enfermagem. Me chamo Jennifer, atualmente eu moro em Minas Gerais, sou uma gaúcha apaixonada pela gestão em saúde e agora nos últimos tempos aprendi também a ficar apaixonada por publicações, principalmente na nossa área, né, na área da saúde. Espero poder levar um pouquinho do meu conhecimento a vocês. No final deste vídeo vai estar meu telefone, vai estar o meu e-mail para vocês poderem fazer contato, façam contato, me mandem mensagem, vamos trocar experiência, porque hoje em dia está muito interessante a gente poder conversar um pouquinho mais, né, sobre a área que a gente atua, e muito mais importante a gente poder conhecer as inovações, né, essas inovações tecnológicas que a cada dia nos deixam mais intrigados, né, com mais curiosidade, para a gente querer saber mais, entender mais sobre os assuntos. Ok, pessoal? Então, essa sou eu, né? Quem sou eu, como diz o outro, né? Eu me chamo Jennifer, atualmente eu trabalho em gestão, eu trabalho em uma clínica particular, onde a gente atende todos os pacientes na área da medicina, exames laboratoriais, odontologia, trabalhamos na área de imagens também, e eu faço gestão. Eu faço gestão de pessoas, eu faço gestão de médicos, de profissionais na área de fisioterapia, nutrição, psicólogos, odontólogos, e o principal, né, gente, os nossos colaboradores, gestão de pessoa, que no momento é uma área que a gente precisa agarrar muito, porque está muito difícil fazer gestão de pessoas. E aí a gente vem, né, com a bagagem que a gente vai trazendo anteriormente. Então, eu sou formada pela Universidade de Cruz Alta, lá do Rio Grande do Sul, em enfermagem, depois eu me especializei em urgência e emergência, trabalhei em unidade, né, de urgência na UPA, já agreguei aqui em outros eventos, falando um pouquinho também sobre essa experiência, trabalhei um pouquinho também na segurança do trabalho, em empresa, onde eu consegui também um estudo muito legal, onde a gente consegue avaliar um pouquinho o perfil do profissional e as necessidades dele, e comecei a migrar para a área de gestão em saúde, né, onde hoje eu estou alocada e sou apaixonada. Fiz administração empresarial como MBA, também me especializei em auditoria de serviços de saúde e atualmente estou concluindo, então, um mestrado, né, na linha de pesquisa, que é gestão de saúde na Universidade Federal de Alfenas. E aí, quando a gente fala um pouquinho de gestão de saúde, vem alguns temas que a gente precisa introduzir, que a gente precisa organizar um pouquinho na nossa cabeça para a gente começar um raciocínio bem legal desse bate-papo que a gente vai ter. Quando a gente fala em gestão de saúde, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é chefe, não é? Mas não pode ser, né? Quando a gente fala em gestão de saúde, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer planejamento, a gente precisa organizar. Quem organiza, quem planeja hoje, gente, são responsáveis de setores. Nem sempre é o chefe, né? Mas sim um líder, o representante. Vamos citar alguns exemplos. Hoje, na enfermagem, por exemplo, quem está no centro cirúrgico, né? O coordenador de centro cirúrgico, o enfermeiro RT de um certo setor, ele precisa de um planejamento de uma organização. Vamos supor um enfermeiro de outra área. Vamos sair um pouquinho da área hospitalar e vamos para um posto, né? Um postinho de saúde, um PSF. Ele precisa planejamento e organização. E assim todas as outras áreas de saúde que eu já falei, né? Psicólogo, nutrição, dentista, e aí por diante, né? A gente tem inúmeros. Precisa fazer o quê? Um planejamento, para que esse planejamento esteja organizado, para ele conseguir direcionar, né, o que vai ser feito, e com isso ele estabelecer quais os recursos que ele precisa para desenvolver isso. Nós hoje estamos falando da área da saúde, mas hoje, gente, a área da saúde, ela vende o produto, e esse produto final é a saúde. Quando a gente trabalha com um público, a gente não chama ele de cliente, por quê? Porque a gente vende um serviço. E aí, dentro dessa gestão, dentro desse planejamento, a gente vai encontrando as lideranças e formando demais perfis. Aquele perfil que vai ter
um ar de inovador, aquele perfil que vai conseguir trazer a equipe dele, que vai conseguir desenhar as atividades, né? A gente sempre tem, às vezes você fala assim, por que será que o fulano foi escolhido como líder da equipe? Por que será que o meu colega, ele é mais capacitado ou menos capacitado? Às vezes não tem nada a ver com capacitação, né, gente? Às vezes tem a ver um pouco mais com o perfil. E eu tô falando isso e vocês não ficam tristes, porque nem sempre a gente tem o perfil para uma atividade, fim, mas às vezes tem para outra. Por isso que muitas vezes a gente precisa fazer o quê? Estudar, procurar, ler, desenvolver, porque só isso vai conseguir trazer a realidade da gente de saber qual o nosso perfil. Será que o meu perfil é para o cuidado? Será que o meu perfil é para executar o cuidado? Não, o meu perfil é para quê? É para fazer gestão de saúde na liderança? Ah, não sei. Não sei dar ordens, muitas vezes as pessoas falam, né? Não sei conseguir emitir algo que eu preciso. Opa, então pode ser que o meu perfil hoje seja para escrita, para pesquisa, né? Hoje a gente tem inúmeras formas de pesquisa que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, aonde a gente consegue desenvolver muito. A área da saúde, ela vem numa constante e num crescimento muito grande na área tecnológica. A inovação está aí para a gente ver, né, as cirurgias robóticas, as inovações que a gente consegue hoje através de melhorias para os nossos pacientes, para os nossos clientes, por chat, por aplicativos. Então, assim, às vezes a gente acha que não se encaixa em um perfil, mas se encaixa em outro. E por isso que a gente precisa, dentro da gestão, também ter equipes motivadas. Porque quando a equipe não está motivada, ela não consegue entregar resultados, nem para o local que ela trabalha e nenhum resultado para ela mesma. Ai, Jennifer, mas resultado para ela mesma? Claro, a gente se cobra. A gente quer resultado para a gente também, né? É tão bom no final do dia a gente chegar em casa e falar assim, nossa, hoje eu consegui desenvolver tal atividade, hoje foi muito interessante, a gente teve tal resultado, né? Tem equipes, né, que trabalham com metas, hoje eu consegui bater minha meta. Por quê? Porque tudo isso, ele é desenvolvido através de mudanças contínuas. E essas mudanças, elas precisam ser mudanças definidas por esse planejamento e essa organização com essa formação de equipe. Por quê? Nem sempre a mudança, ela precisa ocorrer de forma de 100%, né? A gente pode ter mudança, muitas vezes, em pontos fixos, que a gente limita, e outras vezes a gente tem que fazer mudanças radicais. Vamos supor, eu tenho que fazer muitas vezes uma mudança radical numa equipe, mas num procedimento que eu executava, eu preciso pontuar as melhorias, e às vezes vice-versa. Eu preciso fazer mudança pontual na equipe, né? Talvez motivar um pouco, trabalhar um pouquinho o perfil dos liderados, mas eu preciso mudar radical um protocolo que a gente estava executando. Né? E o protocolo, ele não é protocolo apenas no cuidado, ele também é um protocolo na equipe toda, tanto da parte administrativa quanto da parte prática. E aí, quando a gente começa a falar de mudanças, aí vem na cabeça o quê? Tecnologia e inovação. Gente, não tem como a gente hoje trabalhar sem tecnologia e inovação. Hoje não existe nenhuma pessoa que não saiba trabalhar com celular, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem o seu celular. Nós somos hoje dependentes dos celulares. Podemos dizer que isso é um fator agregante, mas também tem os pontos negativos, né? E aí, depois, com o tempo, aqui a gente vai conversando um pouquinho. Mas o importante é a gente saber que hoje a tecnologia e a inovação, ela encontra-se aos nossos olhos e muitas vezes na palma da mão. Basta a gente focar no que a gente quer, certinho? E aí a gente tem que entender os objetivos da gestão em saúde, né? Quem é gestor agora, que está acompanhando, vai começar a pensar, poxa, é isso mesmo, mas será que eu vou fazer desta forma? Então, assim, para os gestores que estão escutando agora, e para os demais que um dia pretendem, né, trabalhar na gestão em saúde, a primeira coisa que a gente fala quando a gente é gestor é que a gente precisa procurar qualidade, né? Qualidade no serviço, garantir um atendimento de qualidade aos nossos pacientes. Só que para garantir a qualidade dos nossos pacientes, a gente precisa ter o quê? Uma equipe treinada. Para ter uma equipe treinada, a gente precisa do quê? Motivar a nossa equipe. Para nós motivar a nossa equipe, nós precisamos do quê?
planejar e organizar. Então vocês observam que a gestão, ela é uma consequência, só que ela gira em torno dos pontos sempre. Por quê? Eu nunca vou conseguir terminar a gestão em saúde, porque a gente vai estar sempre em constante momentos de melhoria. Termina uma situação, a gente começa outra. E aí a gente faz eficiência na utilização de recurso. Que recurso? Qual que é o nosso maior recurso hoje? Eu vou citar três: recurso humano, financeiro e material. Mas, Jennifer, qual que é o mais importante para você hoje? Gente, eu vou falar para vocês disparado: recurso humano. O recurso humano hoje, para mim, é o mais importante e o mais difícil. Para mim, o financeiro não é o mais difícil e nem o material. Porque hoje, gente, nós temos várias dificuldades enfrentadas hoje na parte de gestão com a parte do recurso humano. Então, se eu não tiver uma equipe que está ao meu lado para trabalhar bem, não tem dinheiro no mundo que faça eu ter resultados. Não tem materiais no mundo que faça eu ter resultado. Eu vou dar um exemplo, a gente dá exemplo sem dar nomes, né? Já escutaram isso? A gente não pode dar nomes, né? Uma situação, uma clínica maravilhosa, muito bem estruturada, um local onde a gente tem móveis novos, paredes muito bem pintadas, mas a equipe não ia para frente. E aí o que aconteceu? Não tinha resultado. Porque se o meu cliente não trabalha bem, se a minha equipe não trabalha motivada, quando o meu cliente chegar, ele não vai atender bem. E a gente é assim. Se você vai numa loja de roupas, por exemplo, você não é atendido bem, o que você faz? Você vai em outro e não volta ali mais. E assim hoje é a gestão em saúde. Não esqueçam, nós vendemos um produto, nós vendemos saúde, nós vendemos o bem-estar, né? E aí a gente tem esse acesso, né? Que a gente precisa fazer o quê? Promover igualdade. Porque eu não posso não promover isso no meio dos meus clientes, achando que eu vou ter resultados. Então, esses objetivos na área da gestão, gente, eu estou falando para mim, são os mais importantes. E se eu tivesse que limitar em colocar um só hoje, eu trabalharia primeiro o meu recurso humano, porque eu não tenho qualidade sem meu recurso humano. Eu não tenho igualdade nem acesso ao serviço, eu não consigo trazer o meu paciente, o meu cliente, e nem próprios parceiros, né, os nossos prestadores de serviço, se eu não tenho um recurso humano para trabalhar bem. E eles têm que trabalhar motivados. Tá? E aí a gente fala que eu botei umas peças, né, para a gente simular que é uma engrenagem. Na verdade, a gestão ela é uma engrenagem, né? Ela tá toda alocada, aonde a gente precisa estar trabalhando sempre junto. E aí a gente tem a administração de hospitais e clínicas, ela trabalha com o quê? Gestão de recurso, gestão humano, qualidade, segurança do paciente, os planejamentos. Lembra que eu já falei um pouquinho da organização, né, do planejar, de trazer os objetivos bem claro, da gestão financeira, porque é claro que a gente não consegue fazer nada sem dinheiro. Hoje a gente não consegue trazer melhorias sem gastar. A gente pode tentar gastar o mínimo, mas gasto tem. E a gente precisa passar isso também para os nossos não sei como vocês chamam na região de vocês, mas a gente fala assim, né, para os nossos chefes, para quem está acima da gente, para quem está hierarquicamente, né, na cadeia maior. A gente precisa passar para eles que a gente precisa de dinheiro, sim. Sem investimento, nós não temos resultados. Tá, pessoal? Isso vocês têm que deixar claro. Sem investimentos, a gente não tem resultados. E a gente vem também com aquela engrenagem grandona hoje, que é a tecnologia da informação, né? E essa tecnologia da informação, a gente também tem que saber trabalhar ela. Não adianta hoje eu ter um tablet, não adianta hoje eu ter um aplicativo que ele vai me ensinar a cuidar do meu paciente desde o recebimento dele até a hora dele ir para casa, até a hora dele precisar da gente em casa, né? Muitas vezes por um acesso remoto, se eu não sei trabalhar. A gente tem as peças, mas a gente não sabe juntá-las. Então, a tecnologia da informação, ela vem sim, agregando por demais em todas as áreas da saúde, principalmente na área da gestão e do cuidado, mas a gente precisa saber cuidá-la, a gente precisa saber usá-la, tá?
E aí a gente tem que falar um pouquinho, então, de cada um desses pontos. Então, quem é administrador aqui de hospital, quem trabalha em hospital, ou clínicas, né, vai entender um pouquinho dessa importância dessa administração eficiente, tá? Vamos lá de novo, estamos falando de gestão em saúde. Quando a gente fala de gestão em saúde, a gente tem que falar de tudo. A gente tem que falar de todos os processos, e a gente vai começar pelos mais importantes, que é o planejamento e organização. Por quê? Dentro desse planejamento, que a gente vai ter essa melhoria, né, contínua de processos, e trazendo essas funções, então, junto do recurso humano, a gente vai ter os resultados de pessoas. E aí eu coloco uma seta para a gente conseguir identificar. Melhoria contínua de processo, ela só funciona se tiver pessoas. As pessoas só vão crescer se elas tiverem as melhorias contínuas. Então, ele é um sobe e desce. Na verdade, a gente fala que é o fio da balança, né? É o meio da balança. A gente tem que ter o equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Eles têm que estar andando sempre junto. E isso é muito importante. A gestão dos recursos humanos na saúde. Gente, vou falar para vocês uma coisa. Como é difícil trabalhar hoje com seres humanos. Como assim, Jennifer? Nós trabalhamos com seres humanos todos os dias, mas é difícil. É difícil. Sabe por que que é difícil? Porque a Jennifer tem uma opinião, o Pedrinho tem uma opinião, a Maria acha que tem a razão, o Joãozinho acha que tem razão, mas a Jennifer acha que tem razão também, mas aí a Maria tem opinião, e assim por diante. E nós ficamos nesse impasse. Então, na verdade, hoje nós precisamos formar gestores em saúde, aonde a gente consiga um amadurecimento profissional. Se não haver esse amadurecimento, aonde chegue uma pessoa e fale desse fio da balança, desse meio, desse equilíbrio, a gente não vai conseguir atingir resultados, tá? Então, a gente tem o papel do recursos humanos, que trabalha com essa avaliação de desempenho, que é importantíssimo em qualquer local, seja ele na área da saúde pública, seja ele numa clínica, seja ele em um hospital. Precisamos de avaliação de desempenho. Tá? Outra coisa, política de bem-estar e motivação. Essa política de bem-estar e motivação, ela precisa existir. Infelizmente, hoje, eu trago para vocês como experiência própria que tem muitas pessoas que acham que para estar motivado, eles precisam ter só salários altos. Infelizmente, não é só isso, gente. Eu até falo que eu não gosto da palavra só, né? Não é só isso, não é isso. As pessoas não precisam apenas de valores, elas precisam de um local adequado para elas trabalhar, elas precisam ser respeitadas no trabalho, elas precisam ser ajudadas no trabalho, e isso nós precisamos fazer. Nós precisamos nos conscientizar. Buscar conhecimento, vocês estarem participando hoje do congresso, para adquirir conhecimento, para escutar pessoas de outros lugares, pessoas que muitas vezes vocês nunca não viram, nem viram, não, nossa, nunca nem vi a Jennifer, não sei nem da onde que ela é. Isso é importantíssimo. Tá? Por quê? Porque a gente consegue fazer o quê? Estratégias, né, para melhoria. Eu consigo voltar amanhã lá para o meu trabalho e falar, opa, eu acho que eu entendi, eu preciso, né, fazer uma escolha de alguns perfis, eu preciso de planejamento, eu preciso reter talento. Muitas vezes aquela pessoa que eu achei que tem um perfil, aquela pessoa, nossa, ela é para frente, ela consegue, mas ela é geniosa. Muitas vezes eu posso pegar essa pessoa e trabalhar o talento dela. Por que não? A gente precisa ser pessoas ponte, ponte para melhoria, tá, gente? Eu sei que isso é muito difícil, mas nós precisamos fazer a diferença. Eu sempre falo, a equipe de saúde, os profissionais de saúde, eles precisam fazer a diferença. Eles precisam fazer a diferença primeiro para si, para se sentir bem, para o colega, para estar trabalhando bem também com a equipe e para o paciente. Se não tiver esse equilíbrio, infelizmente, não vai para frente. Não existe a possibilidade de ir para frente, tá? E esse desenvolvimento também a gente traz muito através de treinamento. Então, hoje, os protocolos em qualquer local na área da saúde, eles existem, eles são cobrados, né? Eles são exigidos principalmente pela vigilância sanitária, a tão temida, né? Vigilância, e é só que eles precisam ser executados. Eu conheço instituições que ela tem notas maravilhosas, né? Ela tem premiações, mas é no papel. E os próprios funcionários da instituição falam
que não existe essa política, né, de treinamento, de desenvolvimento interpessoal interno. E isso me causa um espanto, porque ele é para existir sim. Então, precisa ter esses treinamentos até para essa gestão de conflito interno. Então, muitas vezes, o que um sabe mais, não é que ele não vá participar, ele vai participar, mas traga ele para agregar, né? Às vezes a gente quer trazer tanta gente de fora para dar treinamento no nosso local de trabalho, e a gente esquece que tem gente que só precisava do empurrãozinho para ele treinar os próprios colegas, e eles futuramente poderem se ajudar. Então, essa gestão de recurso humano, hoje, na área da saúde, eu considero a mais difícil. E eu tenho certeza que tem muita gente agora que está pensando a mesma coisa. E aí a gente vem com a importância do planejamento estratégico, né, gente? Eu falo assim, hoje existem várias ferramentas, cada local, cada instituição de saúde trabalha com um tipo de ferramenta. Eu tenho várias ferramentas que eu gosto, dependendo do local aonde eu estou, ou do local que eu sou convidada, muitas vezes, para fazer uma análise, eu trabalho com a parte de auditoria, né, e consultoria também em algumas empresas, e eu sempre falo que a gente não pode ser fiel a um planejamento estratégico. Jennifer, qual planejamento estratégico você usa hoje? Depende, né? A gente chega no local, a gente avalia o local, a gente avalia as atividades que são executadas, a gente avalia a equipe e a gente verifica quais são os resultados e as reais necessidades que aquele local precisa. Mas eu sempre gosto de trazer um planejamento estratégico, em resumo, aonde ele cuida um pouquinho do ambiente interno, né? Onde a gente consegue ver quais são as forças, né? E quais são as fraquezas. Por quê? Porque as forças a empresa faz de melhor. O que ela tem de melhor? O que ela oferece de melhor? Qual que é o diferencial daquela empresa hoje perante as outras? Né? O que os outros vê de bom na sua empresa, né? Eu falo empresa, mas a gente sabe que empresa entra tudo. E quais são as fraquezas? Né? Será que eu já fiz uma pesquisa para entender por que o meu colaborador está desmotivado? Será que eu já fiz uma gerência interna para estar verificando por que existe tanto conflito? Tem mais conflito do que os resultados? E a gente também precisa fazer isso externamente. Né? A gente não consegue fazer nenhuma instituição hoje crescer só interno, pensando só internamente. Causa erro maior quem pensa que a gente precisa só de resultado financeiro. Tá? As maiores empresas que eu conheci hoje que pensava só em resultado financeiro e esquecia do planejamento estratégico, esquecia de fazer essa análise de ambiente, elas tiveram lucros muito altos e depois despencaram. Então, esse ambiente externo também é uma característica que a gente precisa tentar entender. Por quê? Porque a gente precisa ver as disponibilidades, né, as oportunidades que tem para essa empresa crescer no mercado, né, externo, quais são as tendências que a gente pode melhorar usando aí a tecnologia, usando a inovação, e quais as ameaças que podem surgir. Por exemplo, eu vou falar uma ameaça aqui. Tem algumas empresas hoje que elas limitam publicações no Instagram. A gente sabe hoje que o Instagram, ele pode ser pago, né? Ele pode ser divulgado, ele pode ficar o tempo todo ali passando, existe aquele algoritmo que fica passando o tempo todo, que ele fica tentando roubar o raciocínio da gente. Que muitas vezes as marcas mais famosas, elas sofrem, né? Pelos hackers que acabam imitando e fazendo com que muitas vezes algumas pessoas caem em golpe. Mas a gente precisa entender quais são essas ameaças que podem prejudicar o seu negócio. Então, hoje, se a gente não colocar na mídia o nosso negócio, se a gente não divulgar, ninguém vai conhecer. Tá? Então, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer o que a nossa concorrência está fazendo. Né? Um dentista precisa saber por que o consultório dele está recebendo menos paciente, o outro mais. A equipe de enfermagem, hoje a gente tem inúmeros consultórios de enfermagens no Brasil, eu preciso entender quais que são as minhas forças e as minhas oportunidades, para eu tentar entender quais são as ameaças que eu posso ter externamente, para eu lutar contra elas, né? Então, esse planejamento aqui, eu trouxe só um exemplo, porque é um que a gente pode trabalhar em qualquer local. A gente pode trabalhar em clínica, a gente pode trabalhar na área hospitalar, a gente pode trabalhar nas nossas atividades até home office, para a gente saber quais são as fraquezas, ameaças, quais são minhas forças e oportunidades, tá? Então, fica a dica, não existe planejamento perfeito, a gente precisa analisar o que a gente quer, o que a gente quer para nós e para a empresa que hoje a gente executa as atividades, ok?
E aí, falando ainda desse planejamento estratégico, a gente faz a definição de objetivos e metas, tá? Não adianta também a gente fazer um desenvolvimento perfeito só no papel, tá, gente? Nós precisamos colocar em prática. Tem gente que escreve maravilhosamente bem, tem gente que tem um português perfeito, mas aquilo ali fica só no papel. Então, às vezes, a gente precisa de um perfil ao nosso lado que nos ajude a executar isso. Né? Se a gente não tiver esse perfil, a gente busca parceria. E a gente precisa também agregar os indicadores de empenho, porque tudo que a gente for desenvolvendo, a gente precisa também verificar, opa, estou me dando bem? Não estou me dando. Qual o momento de fazer a mudança? Vou mudar? Não vou mudar? Vou manter essa linha de raciocínio? Né? Então, a gente precisa. Então, definir objetivos e metas, fazer esse plano estratégico, buscar ajuda se caso for preciso, trazer a equipe para o nosso lado, indicadores de desempenho. Hoje a gente tem programas maravilhosos, tem um que a gente consegue trabalhar, acredito que alguns aqui já conheçam, quem não conhece, anota aí que é o Power BI, né? A gente fala muito do BI hoje, o BI ele traz todos os pontos que a gente tem hoje numa planilha Excel, né? Se a gente tiver lá organizadinho, e ele te coloca em gráfico, ele te coloca em forma de apresentação, onde você consegue verificar quais os teus pontos de melhoria e quais os pontos que você já está com desempenho muito bom também. Então, é uma ferramenta, né? Não é tão recente, mas que vem sendo trabalhada, foi nos últimos 3 a 4 anos, que é o Power BI, e ele já vem crescendo hoje na área da saúde. Tem muitos cursos de Power BI para gestão em saúde. Então, para quem não conhece, o Power BI é bem interessante, vai no Google, pesquisa, a gente consegue baixar hoje ele gratuitamente, a gente consegue hoje jogar numa planilha do Excel vários números, vários indicadores, e depois a gente jogar ele lá no Power BI e a gente clicar e pedir para ele organizar os pontos principais que a gente quer demonstrar para o nosso líder, demonstrar para o nosso coordenador ou demonstrar para a nossa equipe enquanto coordenadores, tá, pessoal? Fica a dica, um indicador de desempenho para ser usado na área da saúde é o BI. E aí a gente vem falando da gestão financeira, como eu já comentei com vocês, a gente também não consegue fazer nada hoje sem recurso, né? Claro que hoje a gente sempre fala numa frase que eu escuto muito e já escutei muito, de outras pessoas que trabalham com a parte financeira, que é o toque de caixa. O que é o toque de caixa? Tem gente aí que tenho certeza que deve estar dando risada agora. Nossa, escuto isso também. Toque de caixa é você fazer o que você precisa, muitas vezes fazer algo muito grande, né? E que seria de custo muito elevado, com pouquinho. Então a gente fala assim, ó, você pode fazer, mas tem que ser a toque de caixa, ou seja, você precisaria ali de 15 mil reais, você tem 500. E se vira, né? Nós da área da saúde, gente, nós somos formados em tantas áreas que vocês não têm noção. Nós somos gestores de tanto local e de tantas situações que vocês não têm noção. É muita coisa que a gente tem habilidade para fazer, né? Então, a gente faz esse orçamento de controle de custo que a gente precisa, isso é fundamental hoje na gestão. Não adianta, a gente não consegue desenvolver nada sem a gente fazer orçamento. Hoje, tudo a gente tem que procurar o melhor preço, claro, baseado na qualidade também. Mas hoje, no mínimo, 3 orçamentos, não é assim que a gente escuta? 3 orçamentos, no mínimo, né, gente? A não ser que seja uma coisa muito rápida, pontual, que a gente precise rápido. E aí, o principal desafio é a gente fazer essa análise desse investimento, né? Porque a gente sabe que na área da saúde, os nossos recursos financeiros, eles são escassos, principalmente na saúde pública, né? E a gente precisa, então, analisar muito como vai ser investido, porque a gente precisa que tudo que a gente faça com aquele recurso dê certo, né? Então, a gente precisa ter uma análise de gestão financeira muito grande nesse momento. E aí, a gente vem com a ferramenta para trabalhar o quê? Receitas de despesas, né? Quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta, o que dá para eu fazer, o que vai sobrar, qual que vai ser o lucro, isso aí já é mais baseado também na parte da área privada, né? Não tanto na pública, porque na área de gestão pública, essa parte de gestão de receitas e despesas, elas não são tão agregadas num PSF, por exemplo, mas na área hospitalar a gente é um pouquinho mais cobrado. Mas
essa ferramenta, né, de fazer essa quanto que entrou e quanto que saiu é uma coisa que na cabeça da gente fica martelando o tempo todo. A gente fica tentando uma possibilidade de melhoria, gastando pouco, aonde a gente consiga fazer algo que dê resultado. E a gente precisa, né, pessoal? Então, assim, respira, que vai dar certo. A gente só precisa tentar entender o que o nosso local de trabalho precisa. E aí a gente tem que falar da gestão de qualidade e segurança do paciente. Hoje a gente não tem como falar de gestão em saúde sem citar essa palavrinha, né? Tem um escritor, depois se vocês sentirem necessidade, vocês dão uma lida, ele está na citação aqui embaixo, que é o De Jours. Ele fala que não existe qualidade 100%, né? Então, assim, realmente, gente, a gente não consegue o 100%. Quem está tentando o 100% é difícil, mas nós temos que mirar. Nós vamos sempre mirar no 100%, porque se a gente conseguir atingir ele, é maravilhoso, principalmente na área de segurança do paciente. Por quê? Porque nós cuidamos de pessoas, né? A gente tem inúmeras áreas aí que hoje a gente observa que os eventos adversos, eles vêm crescendo cada dia mais, né? A gente tem situações onde começa a ficar gritante, e isso a gente vê nos estudos científicos, porque quando se fala em segurança do trabalho, que se começa a falar de pesquisa, onde a gente começa a analisar eventos adversos, a gente vê coisas que a gente acha que não ia ver, que nunca ia encontrar na literatura. E se está na literatura, é porque muitas vezes já aconteceu. Já aconteceu aonde? Às vezes até do teu lado e a gente não sabe, né? Então, esse conceito de qualidade e segurança, ele tem que estar muito presente na gestão. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver os protocolos, a gente precisa ter essas diretrizes clínicas. Atualmente a gente tem programas, né, que trazem protocolos muito fáceis, onde a gente consegue descrever a anamnese, a história do paciente, e aquele algoritmo já faz rapidinho ali a análise e já te dá um protocolo de tudo que você tem que desenvolver para o paciente, né? Mas a gente tem que usar ele em a favor e a gente vê a realidade também do paciente na nossa frente. Tem protocolos que ele faz uma análise, por exemplo, em saúde pública de pacientes desnutridos, e aí ele traz um protocolo que você olhando para a família, você vai dizer, infelizmente, não consigo usar esse protocolo, não vou nem olhar, porque essa família não tem condições de desempenhar, né? A não ser que a gente morasse do lado deles e ficasse cobrando o tempo todo. Então, tem protocolos que a gente não consegue seguir. Lindo, maravilhoso no papel, mas nem sempre a gente consegue traduzir eles e trazer para a realidade, tá? As estruturas e processos para garantir essa segurança, elas são baseadas em auditorias, então a gente tem que fazer uma constante avaliação, tanto do desempenho de quem está executando, quanto das atividades executadas, a gente precisa disso. Hoje, nenhum protocolo mais em instituição, ele é feito, só ele precisa ser avaliado, então o protocolo existe, a gente tem que dar o treinamento, e de tempo em tempo a gente tem que analisar se a equipe realmente está executando aquilo ali de forma que o protocolo descreve, e se a forma que está sendo executada é uma forma correta. Então, hoje, a avaliação do desempenho, dos treinamentos e do protocolo já é uma exigência também da nossa temida vigilância sanitária. A gente precisa fazer isso, tá, gente? E, às vezes, não é dali 3 meses, 4 ou 5. Tem protocolos que a gente tem que aplicar, treinar e já no outro dia verificar se está sendo certo. Já precisa fazer a avaliação, tá? Essa avaliação é uma avaliação que cada gestor da área vai precisar determinar. Só não deixem ficar muito longos períodos, porque a gente nunca sabe se realmente os protocolos estão sendo realizados de forma correta, tá? Lembrando que existem muitas pessoas que lêem o protocolo e respondem as fichas avaliativas do que elas aprenderam no protocolo, e não do que elas estão executando. É mais ou menos aquela história do 12x8 que a gente aprende na faculdade de enfermagem, né? Tem muita gente que até dia de hoje nunca aprendeu a verificar uma pressão, mas ele coloca lá, 12x8, o paciente está hipotenso, hipertenso, né, ou pressão alta ou pressão baixa, mas como ele aprendeu que o normal é 12x8, ele olhou no rosto do paciente, o paciente está bem, ele coloca 12x8, porque lá no protocolo fala que essa seria, né, hoje já mais não, já é 13,9, mas seria o correto. Então, a gente ainda brinca. 13x8, se tiver 13x8, está tudo certo. Certo? E essa educação e treinamento contínuo que a gente já veio falando um pouquinho quando a gente relacionou a auditoria com esses protocolos.
E aí, quando a gente fala nessa gestão de qualidade e segurança, é muito importante hoje a gente conhecer também os programas de avaliação que a gente tem no Brasil, né? Que são as acreditações. A acreditação, os programas de acreditação que tem no Brasil hoje, que mais trabalham, né? Que mais são procurados por ser um programa mais fácil de agregar conhecimento e da equipe conseguir caminhar junto hoje é a ONA, né, que é a Organização Nacional de Acreditação. Então, hoje já existem consultórios, já existem hospitais, clínicas, que trabalham com esse conceito de acreditação. Por quê? Porque o top 1 deles, a avaliação 1 deles, o que eles preconizam mais é o quê? Segurança do paciente. Desde o momento que o paciente chega na tua instituição, seja ela pública ou privada, até o momento que ele vai embora. Então, hoje a gente tem essa qualidade já como um método de avaliação. E é muito interessante, é muito gostoso, né, a gente poder chegar num local onde a qualidade do local, a gente sabe que aquele local que a gente tá, que a gente leva o pai, a mãe, o filho, a gente, né, ele é acreditado, ele é reconhecido pela qualidade que ele propõe. E aí a gente pula um pouquinho de gestão, não saindo, né, do conceito de gestão em saúde, mas a gente pula um pouquinho para as tecnologias da informação em saúde. E aí a gente vem falando do quê? Das inovações, né, gente? A importância dessas inovações nessas informações que a gente consegue coletar. E aí a gente vem falando das IAs. E aí se eu falar para vocês agora, gente, pensa uma IA. O que é uma IA? Uma inteligência artificial. Aí todo mundo vai falar, ChatGPT, né? É a que mais bomba. Eu estava conversando com um colega agora há pouco, e até a gente citou sobre isso. Como o pessoal usa o ChatGPT? Jennifer, você não usa? Claro que eu uso. Se ele está ao meu favor, ao meu benefício, é uma inovação tecnológica, eu quero mais é usar ele. Mas eu preciso usar, né, o ChatGPT, sabendo que ele não vai fazer as atividades por mim. Hoje tem gente que coloca lá, quero isso, 2 pontos, enter. Aí vem o ChatGPT. Ele descreve. Ele descreve artigo, ele descreve resumo simples, ele descreve carta, e-mail, reclamação, enfim, tudo. Quem usa o ChatGPT, gente, sabe que ele é maravilhoso, mas não deixam de usar tudo que a gente tem de conhecimento científico também. Tudo embasado em quê? Em autores, no que eles procuram, no que eles propõem para a gente, porque essa informação, sim, é uma informação verídica, tá? Então, não esqueçam que as ferramentas, elas vieram para somar e não para nos substituir, né? A gente sabe que tem algumas inovações que já substituíram, mas a gente não pode deixar isso acontecer conosco, da área da saúde. Então, a importância da tecnologia hoje, principalmente no sistema de informação hospitalar, que ela agrega isso tanto na qualidade quanto na segurança do paciente e quanto na qualidade e na segurança de nós profissionais, tá? Uma inovação tecnológica hoje muito trabalhada e que depois da pandemia aumentou por demais foi a telemedicina, né? Então, nos meados ali de 2019, ela veio se destacando cada vez mais, porque as pessoas precisavam, né, de uma instrução médica, e elas não estavam saindo de casa, e hoje ela se pendura, né, a gente tem hoje telemedicina em todas as áreas, então, é um fator agregante, é um fator legal, mas ao mesmo tempo ele é limitante, e o fator mais limitante hoje da telemedicina, eu acredito que seja para idosos, né, que por mais que eles tenham o celular na palma da mão, nem sempre eles confiam nessa ferramenta, né? Por quê? Porque eles têm ainda aquela visão, né? E eu também tenho, que muitas vezes, dependendo do caso, a gente precisa ser tocado, a gente precisa ser visualizado, a gente precisa ser entendido, não de um lado para o outro de uma tela, e sim presencialmente, né? A saúde móvel também, que a gente tem hoje, inúmeros programas até do governo, onde a tecnologia consegue sair de um estado para o outro, né, e beneficiar. A gente tem hoje a rede de caminhões também que consegue levar de uma cidade para outra, mamografia, né, a gente tem os benefícios que isso traz para a população, e as inteligências artificiais que ajudam a gente na aplicação dos diagnósticos e tratamento. Por exemplo, quem trabalha em hospital sabe que hoje numa urgência, por exemplo, num pronto atendimento ou num CTI, a gente descreve o que o paciente tem, ou muitas vezes ele já busca lá no monitor do paciente, ele já te dá um protocolo de sepsis, por exemplo, né, ele já avalia os sinais vitais do paciente, e ele já vem te falando o que você já tem que começar a fazer.
Então, realmente, essa aplicação do IA em diagnósticos, ele vem para colaborar. E aí eu venho aqui trazendo um artigo para depois vocês pesquisarem, que eu achei muito interessante, é um artigo de 2021, né, ele é recente, falando da inteligência artificial e a sociedade, os avanços que ela traz e os riscos, né? Então a gente tem que cuidar muito desses riscos. Eu vou deixar essa dica aqui para vocês fazerem essa leitura, porque ele é muito interessante, tá, gente? Quem está com o celular do lado, ó, tira uma fotinho, lê. Quem é professor, leva para sua turma, debate esse artigo, é muito interessante, porque a gente precisa entender um pouquinho mais da inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, ela não veio para nos substituir, repito, ela veio para agregar. Não deixem ela dominar o que você precisa fazer, nunca, tá? Então, é um avanço? Legal. Cuidado com os riscos. E aí eu tenho que falar dessas publicações na área da saúde. Se eu falei para vocês, né, que as IAs, elas vieram para contribuir com a gente, mas a gente precisa do quê? A gente precisa publicar. O que que é essas publicações? É a gente fazer as pesquisas, pesquisas da realidade, a gente ir para campo, a gente trazer essas pesquisas aonde tem novas descobertas, aonde a gente tem novas técnicas. Por quê? Porque a gente precisa tomar decisões. E as decisões hoje, elas são baseadas em evidências científicas. E as evidências científicas a gente só consegue fazendo o quê? Busca. Busca na literatura, busca no estudo experimental, busca no estudo quase experimental, busca num estudo de experiência, né? Hoje a gente tem muitas publicações hoje que as pessoas trazem a experiência vividas dela para que isso ajudem os outros. Então é muito interessante. Então essa disseminação do conhecimento, ela precisa existir. Nós precisamos compartilhar as descobertas e também a gente precisa buscar elas. A gente também precisa ter o conhecimento dela para quê? Para essa tomada de decisão. E o avanço da pesquisa, gente, ela está muito grande. Talvez quem não está na área da pesquisa não esteja tão presente verificando o quanto esses estudos eles estão sendo estímulos. Mas a gente tem inúmeras tecnologias sendo desenvolvidas à base dessas pesquisas que são feitas, tá? Então, essa educação, essa formação que ocorre contínua dos profissionais de saúde do estudante, ela é maravilhosa. Falo para vocês hoje porque eu trabalho na área da gestão, eu sou apaixonada por publicações, né? Eu faço publicações, eu gosto de estar participando, eu avalio trabalhos, e quando eu avalio trabalhos, eu aprendo com os trabalhos que, né, os outros colegas da área da saúde estão passando por essa avaliação para poder publicar também. E é muito legal, porque a gente acaba pegando publicações do país inteiro e a gente acaba conhecendo. Então, quem ainda não se interessou por essa área, é uma área muito interessante, o pessoal do Congresso, né, tem aqui a equipe dele, o grupo deles, participem que vocês vão adorar, eu tenho certeza que depois que vocês começarem nessa área também, vocês não vão querer mais sair. E aí a gente fala um pouquinho dos tipos de publicações na área da saúde, tá, gente? Então, a gente tem artigo científico, a gente tem revisões de literatura, diretrizes clínicas, que é trabalhada muito na área hospitalar, os relatórios técnicos, né, que a gente faz quando tem um estudo detalhado de uma doença ou de uma situação que está ocorrendo, a gente teve muitos relatórios técnicos, muitas diretrizes clínicas que surgiram nos últimos anos por conta da pandemia, né? A gente teve outras doenças, claro, que também fizeram com que diretrizes fossem criadas, mas a gente fala muito da pandemia porque foi um marco, né? E ainda a gente tem estudos que estão sendo desenvolvidos, que começaram no período de 2019 e que eles ainda vão continuar fazendo análise na população para que daqui 10 anos sejam publicados com resultados comparativos. A gente tem os estudos quantitativos, qualitativos, então a gente tem esse trabalho, a gente mescla, né, onde a gente consegue numerar, né, quantificar, para as pessoas também entender o quanto é isso ou o quanto é aquilo, e os estudos de caso mais detalhado, né? Hoje é muito importante quando a gente está na faculdade, quando a gente está na graduação, a gente conseguir fazer um trabalho de estudo de caso, né? A gente fala assim, pesquisa de campo. Vamos para o campo, né? Vamos para alguma área, qual área que eu me identifico mais, e vamos pesquisar aquilo, vamos tentar trazer esse estudo de caso para a gente analisar,
fui para um campo de estágio e aconteceu tal situação, vamos pegar essa situação para a gente conseguir entender o que houve, por que houve, o que a gente faria diferente para surtir melhorias, né? Então, esse tipo de publicação na área, eles são muito bons, e isso trazem resultados positivos, tanto para vocês da área da saúde, que vão estar sempre buscando um conhecimento, né, uma expertise, quanto para as pessoas que vocês vão poder chegar em casa ou poder passar, né, para um grupo do próprio trabalho, ou para quem dá aula, levar para a sala de aula. E aí eu trago os exemplos de fonte de publicação, então. Hoje a gente pode publicar os nossos trabalhos em revista, né? A gente pode publicar como um livro, e a gente tem as nossas bases de dados. O que é base de dados? Qual que é a diferença de fonte de publicação e base de dados, né? A fonte de publicação é aonde a gente vai pegar aquele trabalho que a gente desenvolveu e vai enviar para ele ser aprovado, para ele ser publicado para outras pessoas lerem. E a base de dados é os locais onde a gente já encontra trabalhos que foram publicados. Então, hoje, os que a gente mais fala, né, PubMed, Cielo, a W of Science, Sinal, Lilacs e o nosso Google Scholar, né, que é o Google Acadêmico. Hoje é o que a gente mais usa. Quer procurar? Vai na internet, procura uma dessas bases de dados. Se você achar difícil de encontrar algo, você pode digitar lá no YouTube. O YouTube hoje também ajuda por demais a gente, né? E aí a gente tem também os manuais, né? Organização de Saúde, a gente tem os livros e periódicos nacionais e internacionais. Então, ficam com vontade de ler. Tira uma fotinho, joga esses nomezinhos lá no Google, vamos pesquisar, tá, gente? Tem muita coisa boa esperando, tem muita informação aí para agregar aos nossos conhecimentos. E a gente precisa lembrar que conhecimento é tudo. Eu falo que conhecimento ninguém tira da gente, né? Podem tirar nossa paz, podem tirar nossa razão, mas o nosso conhecimento não tira. E esses impactos, então, das publicações, eles vão surtir muitos efeitos no dia a dia de vocês, nessa gestão. Por quê? Porque vocês vão ficar mais expert nos assuntos, vão trazer melhoria contínua, vão conseguir aplicar isso, vão conseguir aprimorar as práticas da equipe de vocês, vão conseguir tomar mais decisões, então vocês vão ter uma transparência, uma responsabilidade maior e vão conseguir desenvolver também muito conhecimento, tá? Então, façam isso. Esse impacto é um impacto positivo. Nunca vi ninguém que adquiriu conhecimento falar que foi ruim, tá? E aí, para a gente finalizar, para a gente fechar esse bate-papo legal aqui, a gente traz, né, eu falo uma conclusão, mas para mim é uma reflexão, que a gestão eficaz em saúde, ela depende da integração. O que seria essa integração? Da informação e da prática baseada em evidência. O que é a prática baseada em evidência? Essa pesquisa, né, que a gente precisa fazer. Então, se a gente integrar as informações que a gente já tem com as pesquisas, e aí a gente colocar nossas pitadinhas, né, das inovações e tecnologia, a gente vai conseguir fazer um grande desenvolvimento na área da saúde. A gente vai conseguir tornar com que a área da saúde fique cada vez maior, melhor, de qualidade, né? E aí, quando a gente for fazer o nosso Power BI lá, para a gente ver quais são os nossos resultados, vai estar tudo show de bola, como diz, né? Em algumas regiões, vai estar muito bom. E aí, o papel fundamental dessas publicações é porque cada vez a gente consegue avançar mais nessas melhorias dos serviços que a gente executa. Certo, pessoal? Então, as referências que eu usei, né, para poder trazer um pouquinho desse bate-papo que a gente teve hoje sobre gestão em saúde, um pouquinho dessa parte sobre essas publicações. A gente está com inúmeros links, né, para a gente poder acessar, para poder estar submetendo resumo simples, resumo expandido, publicações de capítulos de livro, participam, sejam colegas. Ah, mas eu não conheço a equipe. Gente, vamos conhecer, ninguém faz nada sozinho. Hoje a gente precisa muito de unir, né? Unir nossas forças, unir os nossos conhecimentos, porque assim a gente vai ser mais forte.
Quero deixar aqui meu agradecimento a toda a comissão organizadora do evento e a vocês que disponibilizaram um pouquinho do tempo de vocês para estarem aqui comigo. Deixo o meu e-mail, deixo meu WhatsApp, me mandem mensagem, se precisar de material, se alguém aqui hoje está fazendo o seu TCC, se alguém aqui hoje está pensando em fazer um mestrado, né, está entrando na linha de pesquisa, quer futuramente aí fazer um doutorado, precisa de um tema legal, quer trocar uma ideia, manda uma mensagem. Eu adoro, gente, adoro poder participar de estudos. Se quiserem me convidar também para escrever artigos, eu fico à disposição. Um grande abraço a todos. Ficam com Deus.